Segunda-feira, para muitos, é um dia normal de trabalho. A segunda-feira é um dia de muito trabalho, já começa a semana já daquele jeito, no pique só. Eu começo às 5 horas da manhã, porque eu acordo muito cedo, né, para pegar a condução, e encerro a umas 10 horas, que é a hora que eu vou dormir. Da noite? Da noite. Tudo isso trabalhando? Não, entre trabalho e condução, né, porque o paulistano demora 2 horas para chegar em casa, e eu moro na Zona Leste, né, é 2 horas para chegar lá. Ou seja, bem cansativo. Sim, bem cansativo. Um dia normal, um dia eu trabalho numa boa, saio normal. Um dia para mim, normal. A segunda para mim é o trabalho, né? Quando começa a semana. Na segunda, você só trabalha ou também consegue fazer alguma coisa a mais? Ah não, só trabalho. Chega cansado em casa? Sim, com certeza. Chego tarde, bem cansado. Mas para quem quer fazer a diferença, a segunda-feira é um dia extraordinário, onde o foco principal é a prosperidade. Um horário diferente para quem quer fazer a diferença. Valdo, o que significa segunda-feira para você? A segunda-feira é a busca da direção para a semana inteira lutar na nossa vida. Porque a segunda-feira já faz parte da minha vida, né? Já estou há algum tempo vindo no congresso e para mim o congresso é insubstituível. Se eu não venho na segunda-feira, eu já tá faltando alguma coisa. Por isso, para mim, o congresso é o sustento para a semana toda. Segunda-feira ela tem representado para mim, né? É onde eu busco a minha direção, né? Porque no dia a dia a gente enfrenta lutas, guerras e sempre na segunda-feira eu venho para receber não somente uma palavra, como uma direção, para eu saber como que eu vou lidar no decorrer da minha semana, né? E quando eu venho, a palavra que eu recebo, eu faço, porque eu obedeço aqui, começa a dar tudo certo. Esse é o motivo para o sucesso de todos que participam do maior congresso de prosperidade do mundo. Eu vim, aí eu fiz o pacto, em apenas, eu acho que uma semana só, eu já fui respondido. Eu fui fazer uma entrevista de emprego, já vieram, já me chamaram, né? Já fui conversar com o gerente, já estou na empresa já faz 2 meses. Já sou um dos melhores também vendedores de São Paulo dessa empresa. E sem experiência nenhuma? Isso, sem experiência nenhuma. Só com a direção que você recebe aqui? Só com a direção de Deus. A Valda deu uma reviravolta na vida dela quando fez um pacto com a palavra de Deus. É uma vida muito confusa, eu não tinha expectativa de nada, não tinha direção, que é o mais importante. Hoje não, hoje tudo que eu vou fazer eu tenho que pedir uma opinião a Deus e dá certo. Eu era empregada, agora eu sou patrão, vamos dizer assim, sou patroa e estou arrebentando. E essa direção de abrir o seu próprio negócio, ela surgiu aqui do altar? Surgiu do altar, sem o altar eu não ia conseguir nada não. Surgiu do altar, Deus me deu direção para montar meu próprio escritório de contabilidade. E aí eu fui na fé e na coragem e deu certo. Se você também precisa de uma direção na sua vida, venha fazer parte desse time de vencedores e receba o peitoral do pacto, a chave de acesso à direção e ao poder de Deus. Congresso para o Sucesso, nesta segunda-feira. Olá, bom dia, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me ouve, que me assiste de qualquer lugar agora e você quer orar, você precisa de proteção, você precisa de um livramento, da bênção de Deus na sua vida, prepara um copo com água. Você que me assiste de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, acompanhando o programa agora, você diz assim, olha, eu preciso que hoje seja um dia diferente, um dia abençoado pelo nosso Deus. Então, prepara um copo com água, porque daqui a pouquinho, no final do programa, nós estaremos orando por você. Essa história que eu vou colocar agora ilustra isso aqui que eu vou te mostrar. Vou pedir para colocar aqui, por favor. Proteção e livramento durante todo este ano. Um dia, esse homem, esse depoimento que eu vou colocar agora, estava sem proteção,
sem direção, mas teve um ano que despertou dentro dele a fé. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, essa realidade que eu estou vivendo hoje. A história do Adriano ilustra e mostra o quanto Deus nunca mudou. Ele é o mesmo. Acompanhe. Como é que é o nome do senhor? Adriano. Seu Adriano. Sim, Né? senhor. Quando o senhor começou congresso, Igreja Universal, como é que estava a sua vida? Eu era doente, eu não tinha vida sentimental, vida espiritual eu não tinha, claro, a gente vivia dentro de uma igreja tradicional, mas a gente não sabia o que era o Espírito de Deus, a gente não sabia quem era Deus de fato e de verdade. A gente vivia aquela enrolação que aquela igreja tradicional passava pra gente. Família não tinha, a gente vivia, vamos dizer, em um grupo, né? Que pode se chamar, muitos chamam de família, eu chamo de um grupo de pessoas, porque se a gente for avaliar a situação que muitas pessoas vivem hoje dentro das casas, eu não consigo chamar de família. Hoje eu tenho uma família, hoje eu posso dizer assim, ó, eu vivo em família. Antes eu vivia num grupo de pessoas. E tudo que o senhor pensar de errado tinha na minha vida, tudo. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tinha pesadelos constantes, eu sonhava todas as noites que o diabo me pegava e me levava até um prédio alto e me jogava lá de cima. Eu acredito que eu estou falando agora, muitas pessoas vão se identificar com isso, porque tu ia dormir cansado e tu acordava mais cansado do que ia dormir, porque o diabo corria atrás de ti, ele te perseguia. Eu via o meu irmão na cama do lado, eu tentava chamar ele e eu não conseguia. Parece que a voz não saía, eu estava ali sufocado. Pesadelo constante. Era terrível, pastor. O que eu vivia era terrível. Você chegou, você ouviu a palavra, o que mudou? Você obedeceu, esquentou o banco, como é que foi? Quando cheguei à Igreja Universal, eu cheguei meio receoso, sentei lá nas últimas poltronas e ficava observando o que o pastor estava falando no altar, mesmo não entendendo nada. Eu era um cara que eu não tinha visão de mundo, eu não tinha visão de nada, mas eu ouvia falar que o bispo Macedo era ladrão, que os pastores da igreja faziam lavagem cerebral, que os pastores da igreja eram usados para roubar as pessoas, eram para enganar os pobres. Mas eles iam tirar o que de mim, pastor, se eu não tinha nada? Na primeira vez que eu fui, o pastor falou, na segunda vez que eu fui, o pastor... Ele falou exatamente o que tu tá vivendo. Tu tá com a vida destruída, tu tá com a vida amarrada, tu tá com a vida... Até que na terceira eu tomei coragem e disse, eu vou falar com esse pastor. Na terceira segunda-feira eu vim, falei com ele, ele levou quase 2h30 me atendendo. Eu perdi o ônibus para ir para casa, eu morava a 20 e poucos quilômetros, ele que me levou. E em cima disso, eu peguei uma visão que o pastor passou no altar e ele disse assim, ó, você tem que gerar a sua renda, mas eu era muito irritado porque eu não tinha algo para gerar. Mas nós tínhamos um caminhão velho, que nós usávamos para ir para a roça. E toda a produção que o pai fazia, nós entregávamos para um terceiro fazer o processo de industrialização e revender nos mercados. Aí poxa, por que eu não posso eu fazer isso? Aí o pai dizia assim, ó, cala a boca, rapaz, tu não entende de nada, ele já tem o mercado, ele já sabe o que fazer. Eu disse, não, mas pô, se ele tem o mercado, por que eu não posso ter? E essa visão você pegou do altar? Sim, senhor. Sim, senhor. Fiz um voto e comecei a partir dali. E Deus me deu essa direção, daí eu comecei a passar de casa em casa. Botava lá 30, 40 sacos de batata em cima daquele caminhãozinho e ia. Humilhado. Não, chegava lá, dizia um saco de batata é R$10. Te dou R$1. Mas é 10? Como é que tu vai me dar só um? Não, e tal. E aquilo ali foi a minha faculdade. Eu não fiz faculdade, mas foi a minha faculdade. Deus já estava me preparando ali. E eu comecei de 10 sacos, 15 sacos, 20 sacos. Daí eu pensei assim, se eu vou de casa em casa, eu posso ir nos restaurantes, no supermercado, mini mercado e tal. E comecei assim. Começou a ir se abrindo. Deus ia dando conforme ele me preparava, ele ia abrindo, né? E aí foi indo. Daí eu comecei a lavar batata em casa na mão.
Pegava lá no tanque da mãe, o pai chegava em casa, tá fazendo o que agora? Parece louco, tal. E eu lá, com um monte de batata dentro do tanque de roupa com uma esponja. Lavava e botava elas todas no sol e depois ia lá e entregava tudo nos mercados, lavadinha. E depois dali eu consegui comprar uma máquina para lavar batata e o negócio foi crescendo e Deus foi abençoando até que eu consegui comprar meu primeiro caminhão. Né? Consegui comprar meu primeiro caminhão, aí eu me lembro até hoje, que eu comprei um caminhão de uma marca, aí o pai olhou para mim e disse assim, ó, agora tu vai quebrar. E eu disse, mas por quê? Ah, porque essa marca aí, eles não fazem caminhões bons. Eu disse, se eu fui lá e comprei esse aqui, foi a condição que Deus me deu, eu vou para cima com esse aqui mesmo. E dali, pastor, dali em diante, Deus foi mostrando que eu tinha que ser independente. Adriano, o que você tem hoje? Hoje a gente tem 10 caminhões, a gente tem uma empresa sólida no mercado, eu atendo 4 das principais redes de supermercado aqui do estado, rede de supermercado e atacado, e dali foi. Hoje eu tenho carreta, hoje eu tenho caminhão normal, tenho caminhão de entrega, e tenho máquina, tenho sede própria, tenho terreno lá da empresa, tenho os apartamentos, tenho casa na praia. Então, Deus mostrou para mim que aquilo ali era nada diante do que Ele queria me dar. te dar, né? A visão, né? Abriu. A gente fica aqui conversando uma hora e não cansa. Mas a maior riqueza que Deus te deu, Adriano, o que é? Eu posso dizer que a maior riqueza que Ele me deu, pastor, foi, sem dúvida nenhuma, o Espírito dEle. Porque eu vi muitos caras chegar na igreja junto comigo, caras foram muito mais altos do que eu e caíram. E eu fui em cima da direção que eu recebi no altar aquele dia. O pastor disse assim, ó, se tu fazer tudo direitinho e tu te entregar de fato e de verdade, Deus vai ser contigo. E o Espírito dele vai estar dentro de ti. E eu acho que o mais importante de tudo que eu tenho hoje, de tudo, sem medo de errar, é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele me libertou, ele me curou sentimentalmente, porque eu acredito que eu passava uma vida sentimental destruída também, porque eu pensava assim, poxa, meus amigos estão todos casando e eu não vou casar. Pô, já tenho 20 anos e tal, isso e aquilo. Deus me deu uma esposa, uma mulher abençoada. Eu sou obreiro, minha esposa é obreira. Ela não podia ter filhos, a gente descobriu isso depois de casado. Hoje o Bernardo já está com 14 anos de idade. Então eu penso assim, tudo o que eu tenho um patrimônio considerável hoje. Até eu pude realizar um sonho que foi ir para Israel, e eu tinha o desejo de ir para Israel novamente, mas eu tinha o desejo de ir para Israel com a minha esposa. Deus realizou esse desejo, a gente vai para Israel agora na caravana em setembro. Eu já pude viajar para outros países, isso nada, muitas vezes a gente pensa assim, ai, que legal, viajar para outros países. É legal, eu gosto, é bacana, mas eu gosto muito mais de estar aqui, de servir, de ajudar as pessoas, de me entregar, de me dar. Então é uma corrente, não há nada melhor do que isso aqui. Muito legal. Eu vejo que esse espírito que a gente recebe, essa fé que a gente recebe do pastor, é algo extraordinário, é sensacional. Eu falo isso olhando nos seus olhos, a sua riqueza é isso aí. Você nunca pode perder isso aí. Sim, senhor. E foi forte o que você falou, até aqui você chegou. Até o altar. E todos aqueles que eu vim brincar depois daqui também se deram mal. Eu creio, eu já vi muito. Porque isso aqui é santo. Isso aqui é verdadeiro. Amém? O diabo trabalha, pastor, incessantemente para que a gente perca essa visão de santidade do altar. Ele quer mostrar para a gente o que não existe. Essa é a realidade. Ele quer mostrar para a gente, através dos caídos, que o altar não é santo. Mas daí vai de nós. A gente acredita na voz do diabo, ou a gente acredita no homem de Deus que está sobre o altar e a gente vai em frente, continua nessa fé. Amém. Bem forte para o nosso Senhor. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. E quando você colocar a planta dos pés aqui, quando você conseguir, graças a Deus, sair da sua casa, do seu local de trabalho, você que diz assim, olha pastor, eu preciso que aconteça algo na minha empresa, na minha loja, na minha vida financeira, que me tire desse sufoco. Colocando a planta dos pés aqui e confiando na palavra de Deus e obedecendo,
você vai ver, meu amigo, que toda essa história de dor, de sofrimento, de amarração, de inveja na sua vida financeira, isso vai acabar. Você sabe que a inveja trava a vida da pessoa. Tem pessoas no seu local de trabalho, tem pessoas que moram perto de você, tem pessoas que convivem com você, que têm inveja de você. Nós não queremos acreditar nisso, mas existe isso. Existe inveja em todos os lugares. Existe inveja onde você nem imagina, mas existe. No céu tinha inveja. Imagine aí no seu local de trabalho. Mas quando você vem segunda-feira e começa a orar, começa a lutar, essas forças do mal, elas são repreendidas e a sua vida começa a andar. Eu vou colocar mais uma história de uma vencedora do Congresso. Eu volto daqui a pouquinho. Eu estou aqui com a dona Rosilene, que teve uma história muito difícil antes de chegar ao pacto. Ela teve problemas financeiros, foi mandada embora e a família dela tinha problemas de saúde. Não é mesmo, dona Rose? Sim, é verdade. Eu cheguei na igreja nessa situação. Eu trabalhava em uma empresa, trabalhei por 18 a 20 anos, exercia um cargo de confiança, né, na qual eu abri essa empresa, coloquei ela onde ela estava, era considerado como se fosse a dona dessa empresa, ou seja, a minha vida ela estava toda ali, eu colocava o meu tudo ali, tudo que eu tinha, tudo que eu vivia, as amizades, o meu meio social, era tudo em torno daquilo ali. E quando eu cheguei na igreja, eu tinha sido mandada embora dessa empresa por justa causa. Ou seja, eu até gosto muito de falar isso, porque eu vou contar meu testemunho e as pessoas falam assim, mas é fácil, né? Ela trabalhou numa empresa com salário alto, com cargo alto, por 20 anos, eu saí de lá sem um centavo, acusada de várias coisas, várias. Eticamente, assim, para mim viver lá fora, diante de todos que eu conhecia, seria... né? Acabou o meu mundo para mim. E com a minha filha também, com um problema de rins gravíssimo. E eu estava, naquele momento ali, eu estava buscando em tudo quanto é lugar. Eu buscava de todas as maneiras e eu já não tinha mais chão. Foi quando eu ouvi um chamado pelo rádio e foi quando eu entrei pela primeira vez na igreja. Esse pedido, esse convite que teve através do rádio, a senhora foi, né, dona Rosilene? Conta pra gente o que aconteceu 30 dias depois. Então, o que acontece? Um dia eu tinha pego um resultado de exame da minha filha e quando eu entreguei para o médico, ele, em outras palavras, ele não me disse abertamente, ele me pediu um outro exame e falou comigo que provavelmente ela ia viver de hemodiálise. E naquela hora ali, eu era católica, eu frequentava a igreja, eu acreditava em Deus, mas naquele momento ali, aquilo tudo que eu tinha para mim foi muito pouco, sabe? Foi a gota d'água. Eu lembro que eu saí desse consultório, esse exame estava no banco da frente do carro e eu saí sem chão, sem rumo. E a Igreja Universal nunca tinha passado pela minha cabeça, de verdade. Só que eu liguei o rádio do carro e não eu ligar, caiu no chamado da nação. E esse chamado eu não tive como mudar, porque o trânsito estava muito pesado, e bem naquele momento Deus falou comigo, era um chamado para mim. E eu sei que foi questão de 5 minutos eu virei o meu carro, né? Porque ele fez um desafio naquele momento, que se eu chegasse ali a minha vida não mudasse. Então eu virei o carro e eu cheguei. E coincidentemente eu cheguei numa reunião da nação. A reunião parece que já tinha até começado, eu entrei, como todos que chegam, eu sentei lá no último banco, sentei ali e ouvi. E assim, embora eu não entendesse nada do que fosse falado, não estivesse entendendo, né, desde aquele primeiro momento que eu entrei lá dentro, eu decidi obedecer. Eu decidi mesmo sem ter condições, eu decidi por toda a minha força. E naquele mesmo dia eu já saí dali diferente. Eu tinha vontade de voltar, eu queria ir na reunião de novo, no outro dia, no outro, eu queria ouvir aquelas palavras. E assim, vale lembrar que eu realmente pus toda a minha força. Deus fez um chamado e naquilo ali eu me entreguei completamente. E continuei indo nas reuniões, e com 30 dias, com menos de 30 dias, sem eu ter condição nenhuma financeira, sem eu ter meio nenhum, sem eu ter recurso nenhum, ainda muito abalada com o estado de saúde da minha filha, ainda correndo atrás dos exames, Deus me deu a oportunidade. Ele colocou na minha mão uma empresa do segmento que eu trabalhava. Ele colocou essa empresa na minha mão, sem eu ter condição nenhuma.
né, essa empresa foi uma das empresas. Eu conquistei outras coisas, eu tenho várias outras coisas, eu conquistei, mas e através de ter visto o poder dele, eu tive muita sede, eu tive vontade de conhecer a Deus, e não o poder dele. Eu queria estar próximo dele, eu queria ter ele dentro de mim, eu queria... Né, e hoje, para mim, de tudo que eu tenho, né, não tem preço. O que eu tenho dentro de mim hoje, o que Deus me deu, no que Ele me transformou, que eu costumo dizer que hoje eu sou Israel. Hoje eu cheguei Jacó, mas hoje eu sou Israel. Não é pelas coisas que eu tenho, é no que Ele me transformou como pessoa. Mais uma vida transformada através do pacto com a palavra de Deus. A senhora, o senhor, você nota que o que muda a vida de uma pessoa é ela começar a obedecer a palavra. Longe de Deus, o ser humano só sofre. Nós vamos orar agora e essa oração vai te dar forças para chegar na casa de Deus e ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Oração do trabalhador. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento nas suas mãos cada vida, cada pessoa que precisa de uma resposta, da sua bênção, da sua direção na sua vida, no seu dia a dia. Tem pessoas me assistindo agora que está desempregada, passando por lutas na empresa, sofrendo um problema com a família, mas que agora, nesse exato momento, o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa. O Senhor possa, meu Deus, abençoar essa pessoa, colocar as suas mãos e livrá-los de todo o mal. Senhor, meu Deus, visita agora todo o estado de Santa Catarina. Abençoa todo o povo catarinense e abençoa também, meu Deus, aquelas pessoas que, como eu, escolheu Santa Catarina para morar. Que o Senhor possa nos trazer o livramento, a proteção, a bênção, nos guarde de todo o mal. Que essa pessoa que está triste, angustiada, sofrendo, num hospital, num presídio, no local de trabalho, no momento em que ela tomar dessa água, agora, nesse exato momento, ela receba paz, ela receba vida e ela receba forças em o nome do nosso Senhor Jesus. Eu abençoo a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer, amém e graças a Deus, toma dessa água com fé. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Nós vamos ficando por aqui e eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala a respeito do dia 22, essa água do poço lá do Templo de Salomão. Te aguardamos aqui. As águas dos maiores milagres, milagres nunca jamais vistos antes, vão acontecer. Deus tem feito milagres e maravilhas através da água do poço do Templo de Salomão. E neste ano de 2023, o que está por vir será ainda mais forte. Nós acabamos de chegar aqui em Santa Catarina, direto do Templo de Salomão, aonde nós fomos buscar a água do poço de Jacó, porque estamos crendo que a partir do dia 22 de janeiro será a época dos maiores milagres, dos maiores testemunhos. Prepare-se para receber a água dos maiores milagres. Domingo 22 de janeiro, em todos os templos da Universal.